Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 62 da 5ª temporada do Além da Lei. E hoje a gente tem uma novidade, em 61 episódios, esse é o primeiro que a gente está fazendo um videocast, então você imagina o nervoso que eu tô aqui. Então seja muito bem-vindo, desculpa de qualquer coisa, mas a gente está fazendo essa experiência, encerrando essa jornada com o videocast. A gente gostaria de encerrar com chave de ouro, né? Lógico, né? O primeiro videocast merecia uma figura grande, né, que trouxesse peso, que trouxesse qualidade e que agregasse valor aqui pra gente. E é por isso que eu trouxe o nosso querido Flávio Franco. Mas quem que é o Flávio Franco? Né? Do que se alimenta? Né? Onde vive? Gente, eu trouxe cola porque o currículo é grande e não tem jeito, né? Então vamos lá. Dr. Flávio é mentor de carreiras jurídicas, é ex-diretor jurídico da FedEx, da Walmart, Netshoes, Nextel e AI? Isso. AI. Executivo mais admirado do Brasil, conselheiro do IBGC, fundador do Jurídico Sem Gravata, e é desse lugar, do Jurídico Sem Gravata, que ele vem aqui nos visitar e nos presentear com a sua fala. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, querido. Silvio, um privilégio estar aqui, ainda mais descobri hoje que a nossa edição é a primeira que vai ser no videocast. Olha que honra para mim, passei até perfume para ficar bem aqui, então, e a gente vai fechar o ano muito bem com esse nosso bate-papo, então obrigado pelo convite de novo. Faz tempo que a gente está namorando, né? Finalmente deu certo aqui para a gente participar desse programa de tanto sucesso quanto o Além da Lei. Ele passou perfume e eu enfaixei o braço, tá, gente? São os imprevistos da vida, a imprevisibilidade da vida. Então, deixa eu contar para você que me acompanha há muito tempo, tá? Com uns dias atrás, do nada, eu levei uma queda, quebrei 2 ossos, tô com uma placa de titânio, então, por isso essa faixa toda. Né? Uns põem perfume, outros põem faixa, tá tudo certo. Vida de atleta. Exatamente. Boa. Bom, querido, mas vamos lá. O que eu queria saber em primeiro lugar? O que é o Jurídico Sem Gravata? Quando começou? Por que começou? Da onde surgiu essa ideia? Boa. O Jurídico Sem Gravata, esse ano, Silvia, faz 10 anos. Né? Então, inclusive, recentemente a gente teve um evento em que a gente comemorou 10 anos de existência e a gente lançou o nosso primeiro livro. Quero falar do livro, não me deixe escapar do livro. Livro. Né? Mas, veja só, o Jurídico Sem Gravata é um instituto. Então, primeira coisa, é uma atividade não remunerada, que não visa lucro. É uma atividade voluntária para todos os seus membros e uma atividade paralela à atividade, que são muitas, como você bem sabe, dos nossos integrantes. Então, você pensar com essas características, esse grupo permanecer unido e cada vez mais forte, depois de 10 anos juntos, é uma baita conquista. Então esse é um ano muito especial, estou super feliz com isso. E no começo do ano eu fui reeleito como diretor-presidente por mais 3 anos, então temos uma jornada importante pela frente, mas estou super feliz com os resultados do primeiro ano e muito animado para o que tem pela frente aí para os próximos 10, 20, 30 anos. Ô, glória! Boa! E o que a gente faz do Jurídico Sem Gravata, né? Muita gente... Mas, Flávia, só abrindo aqui um parênteses, quando você fala de 10 anos, em tempos de sociedade líquida, de impermanência, Verdade. Conseguir ficar 10 anos, criar tudo isso, porque foi um movimento, para além de um instituto, foi um grande movimento. Eu lembro quando vocês surgiram. Boa. Eu estava em ambiente corporativo e tinha um esgotamento do mercado jurídico. A gente estava cansado daquele modelinho engravatado, né? daquele vocabulário que precisaram até criar o visual law, né? Porque ninguém entendia o que a gente falava. É isso. A gente é fã do visual law, por óbvio, né? Sim. Por óbvio. E muita gente, eu gosto sempre de explicitar isso, vou falar até para nossa câmera aqui, Silvia, que o Jurídico Sem Gravata não tem nada a ver com gravata no pescoço. Né? A gente não é dress code, né? A gente não briga contra a gravata no pescoço. O que a gente briga é contra a gravata mental, né? Que muitas vezes é simbolizada por um excesso de formalismo, como você bem comentou, com uma aversão a risco,
a um distanciamento do negócio, a uma linguagem excessivamente rebuscada, aquele formalismo de doutor, doutora para lá que a gente briga tanto. Por quê? Porque na nossa visão, Silvia, esse tipo de gravata mental acaba afastando a advogada, acaba afastando o advogado do centro das decisões. Então a gente está muito convencido que para que o jurídico corporativo, e quando eu falo corporativo, eu incluo os departamentos jurídicos e também os escritórios de advocacia e consultorias que prestam ou pretendem prestar serviço para as empresas, do centro das suas decisões, né? Então o advogado, quanto mais próximo do negócio, quanto mais aprimorar a sua comunicação de acordo com o seu interlocutor, com o seu público-alvo, né? Com o seu que muda público-alvo. muito, né? Então isso é uma outra habilidade, né? A gente mudar a comunicação de acordo com o público. A gente acredita que mais e mais o advogado e a advogada vai ter o protagonismo que merece, e os 10 anos de história do Jurídico Sem Gravata e dos seus membros fundadores e dos outros que ao longo do tempo se juntaram mostram que esse é o caminho correto. Por isso que a gente está muito firme nessa crença e muito convencido de que a gente está no caminho certo. Vocês começaram, imagino eu, com um conjunto de princípios, uma matriz que vocês seguiam. Mudou alguma coisa? Assim, falar porque a gente começou com uma matriz é uma coisa muito chique, né? Longe disso. A gente começou com uma inquietação. Com uma vontade, né? Com uma vontade de fazer bem feito. E com uma inquietação, porque aquele ambiente de gravata mental, de alguma forma, nos incomodava. E quando a gente começou a circular um pouco, perceber essa necessidade, a gente viu que fazia muito sentido a gente estar mais próximo, né? Buscar outras pessoas que tinham as mesmas dores. A gente acredita muito nessa ferramenta de relacionamento, muito e muito e muito. Acho que no final do dia, o Jurídico Sem Gravata é um grupo de relacionamento no qual todos se beneficiam, né? A sociedade, as empresas, os escritórios, os integrantes. Mas nasceu dessa angústia de a gente precisar de alguém para conversar, alguém para buscar alguma solução, não solução mágica, mas entender, poxa, a Silvia já passou por isso. Será que não faz sentido eu aprender com ela em vez de eu quebrar a cabeça ao longo do caminho? E isso foi crescendo através de eventos. Que ações que vocês fizeram? Primeiro a gente fomentava discussões sobre o tema. Tá? Hoje a gente vê, inclusive aqui na ESA, e em outras escolas, né, uma maturidade maior sobre discussão sobre gestão jurídica. Há 10 anos, você sabe muito bem, não tinha nada disso. Nada. Né? Então começaram alguns seminários, né, alguns workshops. Então a gente bebeu dessa fonte, alimentou essa fonte, né? Então passou a ser uma forma de a gente absorver e dividir conteúdo. E ao longo do tempo isso foi evoluindo, né? A gente lançou o primeiro curso de gestão jurídica corporativa no Brasil, lá no INSPER. Ficamos por 8 anos, então formamos muitas pessoas que hoje são membros do nosso instituto. Promovemos eventos, né? Promovemos reuniões, discussões, troca de ideias, né? Então a nossa comunidade digital é muito ativa, Silvia, muito ativa. Sempre que pessoas procuram indicação, procuram boas ferramentas de gestão, ferramentas tecnológicas, boas práticas, né? Dores de barriga, quem pode me ajudar, quem já passou por isso. Então é um grupo de apoio, no qual 80% do tempo a gente está dando esse apoio e 20% a gente colhe esse apoio. Então isso é uma regra muito clara para nós, e pessoas que não têm essa filosofia naturalmente acabam ficando muito pouco tempo, né? Então, porque é um trabalho de longo prazo e um trabalho de troca muito, muito intenso. O que eu percebo é que vocês estão trabalhando todo esse tempo na criação de cultura. Boa. Né? E cultura é tempo, né? Não é plaquinha, não é selo, é cultura. Exato. Na minha percepção, mas é uma percepção muito nichada, muito enviesada, que é de São Paulo, Sim. É de uma grande metrópole. Sim. A gente fala, nossa, tá todo mundo nessa pegada. E não tá. Quando eu saio para dar os meus cursos, porque aqui na ESA, todos os meus cursos da ESA, eles são fora da caixa. E o que eu quero dizer com fora da caixa? Fora dos cursos tradicionais de
direito civil, direito penal, trabalhista. O meu não é para essa área de gestão, de soft skills, de negociação. Então, foge, né? Foge desse quadrado. Quando eu vou com esses cursos, e é muito interessante, você vai para o interior, primeiro, a demanda explode. Existe uma sede pelo novo, mas o velho está muito arraigado. Sim, sim. Vamos falar dos interiores das outras regiões do Brasil, mas eu queria falar primeiro de São Paulo. Eu ainda me surpreendo, Silvia, andando aqui nessa avenidas com nome chique, prédio muito elegante, e eu ainda me surpreendo que eu vejo advogadas e advogados de escritório e de departamento jurídico ainda com gravata mental nesses endereços, né? Então, acho que a gente tem um mérito de ter levado essa bandeira muito adiante, e as suas palavras me envaidecem, porque é alguém que circula muito no mercado, e você tendo essa percepção é muito valioso para nós, mas ao mesmo tempo acho que tem um trabalho grande a ser feito em todas as regiões do Brasil. O jurídico sem gravata tem um problema regional, né? Porque a gente ainda está muito concentrado em São Paulo. Todos os nossos 7 fundadores são de São Paulo. O nosso processo de admissão, por uma questão de infraestrutura, ainda é muito com base em indicações, né? Então, naturalmente, a maioria das pessoas atuam dentro da região de São Paulo. Esse ano, né, isso foi uma das coisas que eu me propus, junto com a nossa diretoria, fazer, paulatinamente ampliar essa atuação. Então, ao longo do ano, a gente teve excelentes aquisições, membros do Ceará, membros do Rio de Janeiro, membros do interior de São Paulo, Campinas, do sul do Brasil também. Então, aos poucos, ainda longe do que eu desejo, mas aos poucos a gente está avançando para ter essa diversidade regional que é super rica, super valiosa. Então, seria uma idiotice achar ou acreditar que o Brasil aqui é a Avenida Faria Lima, né? A gente não é dessa turma, a gente acredita no tamanho e na força do nosso país. E eu, particularmente, como você bem sabe, eu deixei também, como você, um pouco mais recente, o mundo corporativo, e hoje eu consigo me dedicar ao jurídico sem gravata, minhas atividades de mentoria e de conselho, com mais foco, inclusive conseguindo viajar mais. E eu tenho viajado muito, a gente tem se encontrado de vez em quando, e eu confirmo o que você fala, né? Tem uma carência quando a gente vai com essa metodologia, matéria sobre gestão jurídica, que a gente, como advogado, não aprende na faculdade de Direito. Aí tem um espaço aqui para a gente melhorar. Tem um universo todo acontecendo que não está dentro das faculdades. Exato. Então, esses nossos temas, né, que são a matriz do Jurídico Sem Gravata, tem muito espaço, né? Não só conosco, com outras atividades como tantas que você lidera. Eu descobri vários grupos muito legais, super capacitados sobre gestão jurídica no Nordeste do Brasil, na região Centro-Oeste. Tenho ido muito para o Mato Grosso, sou parceiro do Sebrae, então a gente tem uma parceria legal, e também, obviamente, no Sul do Brasil. Então, tem muito espaço para a gente se divertir ainda, né? Olha, curiosidade, com todo esse movimento, 10 anos aí na lida, você vê que, você entende que de alguma forma você impactou, você mudou, você trouxe resultados concretos para o mundo jurídico? Eu acho que sim, Silvia. Tenho certeza que sim. Quando a gente começou o Jurídico Sem Gravata, curioso, porque eu e os nossos colegas, a gente falava o seguinte, olha, para os nossos alunos, para o nosso público, falava, olha, aquele advogado que tirar a gravata mental vai se diferenciar no mercado. Né? E a gente falava isso com muita segurança, até usando o nosso exemplo, né? E de tantos colegas que obtiveram e obtêm sucesso no mundo corporativo, na advocacia corporativa como um todo. E de uns 4 anos para cá, a gente mudou esse discurso, Silvia. A gente percebeu que esse discurso já estava desatualizado. E a gente falou, você advogado ou advogada que não tirar a gravata mental, corre o risco
de não mais sobreviver no universo da advocacia corporativa. Sim, agora é uma questão de sobrevivência. Enquanto era um diferencial, um plus, virou uma questão de sobrevivência. Então, eu estou muito convencido que hoje não tem mais espaço na advocacia corporativa, vou repetir, tanto o departamento jurídico quanto o escritório de advocacia e consultoria, para advogado ou para advogado com gravata mental. Né? Passou, como você bem falou, a ser uma questão de sobrevivência. Aonde você acha que existe resistência? Se eu olhar, e aí eu estava refletindo sobre isso, a gente cobra muito do advogado, né? Que é essa postura, ele tem que ser parceiro do negócio, ou vamos mandar a segunda milha, ele vai ser ownership, tem aquele olhar de dono, né? Ele não é dono, mas ele tem que ter o olhar de dono, né? E a empresa, ela não tem que ser educada também? Eu acho que sim, e tem empresas que precisam ser mais educadas que outras, né? Então, assim, eu não gosto de generalizar perfil de advogado, é muito menos perfil de empresa, né? Mas uma empresa que já tem um departamento jurídico mais maduro, que teve modelos engravatados e não engravatados, a transformação já está ocorrendo, né? Mas a gente vê ainda muitas empresas no Brasil que ou por tradição, ou por falta de informação, ou por não ter tido uma outra experiência com seus advogados internos ou externos, espera ou às vezes cobra dos novos, né? Aquela postura que talvez o jogo lá da década de 90, do começo dos anos 2000, que não cabe mais, né? E se o profissional, por sua vez, também não tiver essas referências, ou acadêmicas, ou de mercado, convive com integrantes do Jurista Sem Gravata, ou outros profissionais que também advogam nessa linha, talvez ele se encontre ainda naquele modelo, né, engravatado, tradicional, litigar, doutor, data vênia... Apaga incêndio, né? Isso é um voo de galinha, né, Silvia? Né? Vai até um determinado ponto, né? Para quando a empresa realmente necessitar de um verdadeiro parceiro de negócio, né? Até porque a informação jurídica, técnica, está super difundida hoje, né? Então, o advogado corporativo que acha que vai ter sucesso na carreira apenas tendo direito na sua caixinha de ferramenta, provavelmente vai ter um voo curto. Isso não é falar mal do direito, ao contrário, a gente está na Escola Superior de Advocacia. O direito sempre vai ser uma poderosíssima ferramenta na caixa de qualquer advogado ou advogada. Mas não se iludam, né, achando que é a única ferramenta, porque a gente cada vez mais precisa de outras ferramentas, especialmente ferramentas de gestão, como você bem falou. Eu adoro quem me dá gancho, gente, para continuar a conversa. Se deixar, a gente fica aqui por horas, você sabe que eu adoro esse tema. Então, porque quando você fala do direito, me veio à mente aquela pirâmide da Margaret Hagan, lá de Stanford, quando ela fala de hard skills e soft skills, né? Então ela fala que, olha, acabou hard skills? Não, muito pelo contrário, né? Você vê a pirâmide, ela não é nem a base da pirâmide, ela é o alicerce. E essa mesma analogia dá pra gente fazer com o direito, com o conhecimento do direito. Primeiro, isso é a base de tudo. Sim. E em cima disso, a gente vai construindo as nossas habilidades. Só que a pirâmide não se sustenta mais sozinha. Ela precisa desse molho. E aí eu lhe pergunto, vem aqueles grandes relatórios, um deles era o The Trend of Capital Human, Tendências do Capital Humano, da Deloitte, falando das principais habilidades humanas, né? Soft skills, pós-pandemia, e relatórios pós-pandêmicos também, com tendências de trabalho. E a gente vê muito falar sobre flexibilidade, adaptabilidade, inteligência emocional, né? Como as grandes skills necessárias nesse momento que a gente está vivendo. Para 2026, quais habilidades que você imagina que o profissional vai precisar? É curioso essa sua pergunta, porque eu sou perguntado com muita frequência, né? E é muito difícil falar uma coisa só, né, Silvia? Porque a gente é um conjunto de competências, né? Mas sempre que, como você está me fazendo agora,
questiona sobre uma competência, eu falo de comunicação, né? E deixa eu explicar o que é comunicação nessa resposta, porque tem ainda alguns advogados e advogadas engravatados mentalmente que confundem comunicação com oratória. São coisas... Oratória é um capítulo importante da comunicação. Dizem que advogado fala bem, não sei se eu concordo, porque tem muito advogado, né? Então... Mas a comunicação vai além da oratória, esse é meu ponto, né? A comunicação passa por saber ouvir, né? Então, quanto a gente é treinado em saber ouvir. E a partir daí, outro talento dentro desse guarda-chuva da comunicação, Silvia, que eu vejo cada vez mais sendo valioso dentro de advocacia corporativa, é a habilidade de saber moldar a sua comunicação de acordo com o interlocutor. Então, pegando o ambiente da empresa, por exemplo, se com o diretor financeiro, a advogada se comunica da mesma forma que ela se comunica com piso de loja, se for uma empresa de varejo, ou uma fábrica, se for uma indústria, provavelmente em algum lugar ela não vai ser bem compreendida, né? Então, essa habilidade da advogada e do advogado de saber moldar a sua comunicação com o chão de fábrica, com a liderança, com o acionista, com a matriz, com o cliente interno, com o advogado externo, é a mesma coisa para o advogado de escritório de advocacia, para mim é um baita talento. E não se conquista em um ano, então não é... Eu sei que você me perguntou para 2026, que a gente está batendo na trave aqui do ano novo, mas se eu pudesse eventualmente dar um conselho para os nossos ouvintes, e agora web espectadores, é investir em comunicação, né? Nesse conceito amplo, né? E a comunicação para o advogado é muito como valiosa. Diferencial de competitividade ou como sobrevivência? Como as duas coisas. Como as duas coisas. Porque para mim isso é uma jornada para sempre, enquanto profissional. Então eu estou falando alto para eu escutar, né? Então eu estudei muito comunicação, eu acredito que eu tenho aprimorado bastante a minha comunicação e ao mesmo tempo eu sei que tem um baita caminho para percorrer, né? Porque a dinâmica muda, né? O conhecimento técnico e gerencial muda 24 horas por dia. Tem essa questão que você falou muito bem da sociedade líquida, né? Ou seja, a nossa atenção está sendo buscada. Então, por quê? Diz que hoje ela vale ouro, né? Nas redes sociais. O que eles mais querem, pessoal, é a nossa atenção. É isso que está em jogo. Exato, agora. Né? Quanto tempo você fica parado naquele post? Exato. Ele te prende naquele post. E para você atrair a atenção do seu público, seja ele corporativo, seja ele qualquer outro, né? Pessoa jurídica, pessoa física, né? Que tipo de comunicação para aquele público você, advogada ou advogado desengravatado, precisa ter para não só chamar a atenção do seu público, mas manter essa atenção e a partir daí ser visto como um parceiro de negócio de verdade, né? Então vai além daquela primeira impressão, que é muito valiosa, mas ao contrário, você construir essa comunicação de forma consistente. E eu acho que essa sim é uma dica super valiosa e um tempo e uma energia que, na minha opinião, vale muito a pena o investimento. Bom, preciso contar uma coisa engraçada aqui quando a gente fala de comunicação. Primeiro, e a gente não combinou nada disso, né? Isso aqui não é combinado, juro. Eu mantive aqui um roteiro, mas já fugiu tudo. Quando a gente fala em comunicação, no nosso imaginário vem o quê? Falar. Uhum. Falar. Daí você está certíssimo. Oratória. Não é então, isso só, né? A comunicação está mais para ouvir hoje em dia, sim, né? Isso você está vendo nas grandes linhas, nos grandes métodos do mercado. Parar e ouvir o outro. E isso é um desafio imenso. Principalmente hoje, porque eu adoro ouvir a minha própria voz, né? E por que eu vou te ouvir? E aí a gente já começa a abrir para outros universos, cada um dentro das suas próprias verdades. Por que eu vou ouvir a sua verdade? Eu já tenho a minha. Vai que eu ouço a sua e eu sou obrigada a revisitar todas as minhas verdades. Então nem corro esse risco. Mas a história engraçada é o seguinte. Na faculdade eu tinha um amigo e ele falava o seguinte, falava: Silvia, advogado tem que falar, né? Você tem que entregar o prato pronto. Você tem que falar, você tem que falar. E ele era gago. Olha. Então foi isso que ensinaram na faculdade pra gente. Então,
Hoje, eu tenho absoluta convicção. Comunicação está mais para ouvir e é mais sobre o outro do que sobre mim. Sem dúvida. Sobre o outro, o que faz sentido para o outro, o que faz o olho do outro brilhar. E outra coisa que mudou muito da nossa época de faculdade, Silvia, é o seguinte. Da nossa não, eu terminei faz 5 anos, não sei você. Boa. Tem um pouquinho mais de tempo que eu terminei. A gente foi educado e era valorizado por dar boas respostas, né? Então é aquele negócio, dai-me os fatos que eu te dou o direito, né? Assim, é quase divino, né? E hoje esse modelo está totalmente ultrapassado, até porque a informação está disponível para todo mundo das mais diversas fontes. Então a migração que é muito clara hoje, não sou eu que falo isso, né? A gente escuta e aprende todos os dias, não é mais o profissional que sabe as respostas. Quem está sendo mais valorizado no mercado de trabalho hoje, inclusive na área jurídica, que é o nosso foco, é aquele profissional que sabe fazer boas perguntas, porque provavelmente quem vai dar a resposta vai ser a inteligência artificial. E como fazer boas perguntas se antes a gente não aprende a escutar? Não tem repertório. Né? Então é um diferencial, mas eu também estou muito convencido que muito em breve é uma questão de sobrevivência também. Então você advogado, ainda talvez viciado com aquele modelo tradicional de estar cuspindo resposta, às vezes a pessoa nem acabou de fazer a pergunta e já está dando a resposta, ou já é o contraditório. Esse modelo está ultrapassado, já se esgotou. Profissional valorizado vai ser aquele que saiba escutar e a partir daí faça as boas perguntas que ninguém ainda pensou. Esse é o melhor investimento. Muito bom. Bom, eu comecei aqui quando eu fui começar a ler aqui o seu vasto currículo, e a primeira linha está mentor de carreiras. É isso. Como é que você chegou nesse lugar? Silvia, eu estou me divertindo demais com isso. Primeira coisa que eu estou fazendo. E eu já desconfiava, não sabia. Eu tenho essa atividade profissional estruturada há 2 anos. Né? Sou sócio do Fábio Salomon. Nós somos sócios da Aliá Mentoring Jurídico, que é uma academia que atende apenas advogados e advogadas, porque na nossa opinião, a mentoria é um negócio de opinião. E a gente só se sente qualificado em dar opinião no que a gente conhece, a área que a gente conhece, a área jurídica. Mas antes disso eu bebi muito dessa fonte. Fiz mentoria executiva, fiz terapia há muitos anos, fiz coach muitos e muitos anos, então eu sempre vi essas diversas ferramentas de autoconhecimento como muito valiosas para o meu desenvolvimento como gestor jurídico, né? E dentro do possível eu tentei passar esses ensinamentos, né, para as equipes e para os profissionais que eu tive o privilégio de liderar ao longo de quase 25 anos como gestor jurídico. Bom, nessa época pro bono, né? Imagino, né? Não, pro bono. Sempre pro bono. Pro bono, é mas quase uma assim, ONG, né? Não, mas pro bono, mas em benefício do desempenho do departamento jurídico que a gente liderava, né? E é tão bom ver o outro crescer. E a gente sempre aprende sendo mentor e mentora, né? E depois que eu tive essa mudança de posicionamento profissional, eu falei, poxa, faz sentido, né? Porque existe uma carência ainda de profissionais focados nesse mercado jurídico que tenham uma experiência relevante dentro da área da advocacia, se dedicando exclusivamente para isso. Não é exclusivo no meu caso, né? Porque eu tenho as atividades do Jurista Sem Gravata e atividades de conselheiro de empresas, mas hoje meu tempo está uma boa parcela dele dedicado a isso. Estou adorando, a gente aprende. Eu tenho tido, para quem acredita, muita sorte de ter encontrado e vem encontrando ao longo do caminho pessoas fantásticas como mentores, como mentorados e mentoradas. Então é sempre uma troca, né? Então, e a gente vê que os profissionais que nos procuram tendo mais sucesso, acelerando as suas carreiras, vendo essa metodologia sendo aplicada e dando resultado, a gente fica mais... O negócio funciona. A gente fica mais corajoso, fala, poxa, é isso mesmo, mais confiante. É isso. Então, e assim, 2 coisas que a gente tem muito claro lá, né, Silvia? Primeiro é que não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. Não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. E a segunda coisa,
e aí é uma experiência pessoal minha e do Fábio, e de outros muitos fundadores do Jurídico Sem Gravata também, juntando os dois focos de atuação, é que todo investimento que a gente fez ao longo da vida, de tempo, energia e dinheiro em autoconhecimento, se pagou muito rapidamente. Né? Então, a gente vê como a gente falou, né? Essa busca por atenção, busca por nossos investimentos, busca pelo nosso tempo, canalizar isso para o desenvolvimento de carreira através da mentoria jurídica tem se mostrado um excelente investimento, e tem uma série hoje já de mentorados e mentoradas que se beneficiaram desse processo, e eu como mentor me beneficio também conhecendo pessoas interessantes e aprendendo com todos eles. Então a gente vê que no mundo de tantas possibilidades, né? A gente vive num mundo de possibilidades. É maravilhoso? Claro que é. Antigamente você nascia sapateiro e ia morrer sapateiro. Se formava advogado, estava condenado a ser advogado até o fim da vida. Mas o mundo é dual, né? O mundo é dual. Tem o lado bom e o lado ruim. No mundo de tantas possibilidades, cada hora você tem uma trend diferente. É verdade, é verdade. Né? Você não saber para onde você vai, você não tem... uma das coisas que eu sempre brinco aí nos meus cursos, você prefere um futuro fechado ou um futuro aberto? Eu prefiro fechado, e quando tiver uma possibilidade que faz sentido para mim, porque se eu tiver aberta a todas as possibilidades, eu fico como folha ao vento. Verdade. Aí eu acho que entra a mentoria. Sim, sim. A mentoria. E assim, a beleza do direito, né, Silvia? Talvez os nossos ouvintes aqui possam achar que a gente está criticando muito o direito, em algumas coisas sim, mas uma das grandes vantagens do direito é que permite uma série de atividades. Uma série de atividades. Cada vez maior o leque. E nem sempre essa tá escolha é fácil, né? E a gente pode começar num caminho e mudar. O seu exemplo é um deles, o meu exemplo é outro também, e outros tantos profissionais de sucesso como nós. E a orientação de um profissional que já sentou naquela cadeira, ou que já sentiu aquela dor, já errou muito durante a vida, né? É muito valiosa. Né? Já andou naquele caminho, já tropeçou Exato, naquela pedra. E assim, mostrar para os nossos mentorados o valor da sua autenticidade, inclusive. Né? Porque o que a gente sente, talvez, desse mundo de redes sociais e de outros exemplos, é muitas pessoas tentando ser o que eles não são na essência. Né? E a gente é capaz de fazer isso. Só que quanto mais distante da nossa essência, mais energia e mais tempo a gente precisa. Menos alegria. Exato. Né? Então, como resgatar a nossa essência e, a partir daí, tirar aquela fumaça, a espuma da frente e ajudar esse nosso público a fazer escolhas mais conscientes. Obviamente, respeitando os movimentos e as tendências de mercado, mas sempre preservando a nossa autenticidade, porque essa combinação pode ser muito poderosa. E na vida hoje, né, Silvia, a gente tem muito o que a gente chama de ralo de atenção. Né? Se a gente consegue focar a nossa atenção em algo que faça sentido para nós, que seja uma boa oportunidade no mercado, respeite a nossa autenticidade, olha que força tem. Nossa, isso, né? Potencializa. Exato. Bom, Exato. O tempo está quase estourando. Já? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso pessoal que está assistindo, né? Ia falar assistindo. Que mensagem você deixa? Eu quero falar do livro do Jurídico Sem Gravata. Né? A gente lançou recentemente o nosso primeiro livro. Naquela festança Naquela que teve festança de 10 anos, tá, gente? Foi que uma você festança. perdeu, infelizmente. A gente lançou o livro. É um livro de artigos, né? Então, todos de autoria de integrantes do Jurídico Sem Gravata. Então, muito conteúdo, muito rico, muito prático, né? Não é um livro sequencial do ponto de vista de doutrina, mas livro de vários cases, de pessoas experientes que viveram experiências ricas, que agora gentilmente compartilharam isso no livro. Então, a gente ainda é carente, né, Silvia, de bibliografia, de material de gestão jurídica. Então, o livro 10 anos da gestão jurídica sem gravata é uma fonte super nova e super rica. Então, onde adquirir? Isso pode ser adquirido diretamente com a diretoria do Jurídico Sem Gravata, ou melhor ainda, na editora Human Juris, Tá.
que a partir desse mês já está disponibilizando o livro. Tá, vai estar na Amazon. Vai estar na Amazon em breve, no próprio site da editora, né? Perfeito. Eu não sei se eu deveria falar isso, mas vou falar. A gente está pensando em fazer um novo lançamento só para o livro em 2026, né? Talvez um evento de juntar mais pessoas para promover o livro, mas independente disso, já está sendo vendido aí nas principais editoras, tá? Segunda mensagem é: siga o Júri Sem Gravata. Né, o Júri Sem Gravata, é um organismo vivo e a gente gosta e precisa de outras pessoas com outros pensamentos, que tragam outras vivências, que nos critiquem, que nos orientem, né, que nos provoquem, né? A gente está fazendo isso de uma forma um pouco mais estruturada a partir desse ano, né? Não só ingresso de novos membros, mas também divulgar melhor o nosso trabalho. Se alguém que estiver nos ouvindo tiver a vontade de entrar como membro, como faz? Boa pergunta. Eu respondo ela todos os dias, né? Hoje, por uma questão de entre jejum e oração que você consegue, isso, meu filho. Isso. Estrutura. A gente tem um problema ainda de estrutura, de tecnologia e de mão de obra para organizar tudo isso. Então a gente tem quase 60 mil seguidores. Se a gente abre todo mundo para o Instituto, eu vou prestar um mau serviço. Sim, aos existentes que querem entrar. Então a gente está fazendo isso paulatinamente. Então eu tenho 2 conselhos. O primeiro é: siga o nosso conteúdo, que é divulgado publicamente, e se você realmente gostar, a partir daí eu sugiro você se aproximar com algum dos nossos membros. Cola nele, resumidamente. Cola em mim e cole nas outras 120 pessoas que hoje formalmente estão dentro do grupo, né? Aqui em São Paulo a maioria, mas como eu falei no começo do nosso ótimo bate-papo, em outros lugares. Você se aproximando desse membro pode ter uma madrinha ou um padrinho e a partir daí conhecer as pessoas, para a partir daí você tomar a decisão se faz sentido ou não. Sim, né? Se aproximar mais para conhecer mais. Porque a gente quer membros ativos, pessoas que se dediquem como nós e que possam também contribuir com o desenvolvimento do nosso grupo, né? E para quem está nos escutando, né, o conselho que eu já falei, né? Invistam em comunicação, invistam em autoconhecimento, porque eu tenho muita segurança que esse investimento todo vai se pagar e a sua carreira como advogada ou advogado desengravatado vai decolar ainda mais. Flávio, querido, há quem diga que é sorte. Eu não acredito em sorte, acredito em bênção mesmo. Boa. A bênção, ele está aqui comigo hoje. Você vai ter que me convidar de novo, porque aqui tem um monte de outras coisas legais que a gente pode falar na próxima vez. Né? É uma delícia a gente somar para depois dividir. Eu adoro isso, eu adoro essa parte da vida. Muito obrigada. Eu sei que ele é muito ocupado, conseguir essa brechinha, né, na agenda dele, assim, realmente foi um privilégio ter você aqui. A gente vai repetir, né? Boa, o que é bom a gente repete. Boa. Para você que está nos assistindo, muito obrigada. Essa é a primeira vez, né? Primeira vez a gente sempre dá uma... Privilégio estar aqui com você, Silvia, né? Sou fã do Além da Lei. E fã do seu trabalho, então fiquei muito agradecido, não só pelo convite, como o nosso papo, como eu já sabia, foi super gostoso aqui para mim. E é isso aí, pessoal, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!